Olá, pessoal, novamente. Hoje, para a aula 2 de Direito Penal, da parte geral, vamos falar hoje sobre princípios e fontes. Na aula passada, a gente começou a ver alguns conceitos básicos do direito penal, premissas, velocidades, e agora a gente vai partir para a parte principiológica, uma das partes fundamentais da parte geral, certo? E aqui a gente já começa no nosso artigo primeiro. Então, vamos lá. Princípio da legalidade, reserva legal e anterioridade. Se você chegar agora e olhar no seu Código Penal, vai ter escrito assim, artigo primeiro: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O que que isso significa? Significa basicamente o princípio da legalidade, ou seja, a lei tem que estar o crime deve que estar previsto em lei, certo? Então a gente tem o princípio da legalidade, que garante essa previsão, que o crime ele vai estar previsto em lei, então não há crime sem lei anterior que o defina, ou seja, a gente tem que ter uma lei. Essa lei tem que ser criada antes do crime. Lembra que eu dei o exemplo no ano passado do ejaculador do parque? Né? Ele não está sendo punido porque não tinha uma lei específica, foi criada a lei, e aí dos crimes que ele fez dali para frente ele foi punido. Dali para trás não, porque não existia uma lei específica, certo? Então a lei tem que vir antes do crime. Eu tenho que criar a lei, se a pessoa comete o crime a partir dessa lei, aí sim ela pode ser punida. Princípio da reserva legal. Somente a legislação, a lei, cria crimes, tipos penais incriminadores. Então, são esses três princípios que norteiam o artigo 1º do Código Penal. E só está no Código Penal isso? Não. Está na Constituição Federal, no artigo 5º, e também no Pacto de São José da Costa Rica, São José da Costa Rica, né? Por alguns, que inclusive o Brasil é signatário. Então, o que foi introduzido por um decreto-lei aqui no Brasil. Então, é interessante, né, essa fonte, né, o pacto, também que é além, né, normas internacionais, aí se aplicando ao direito brasileiro, certo? A origem do princípio de significância, Magna Carta do Rei João Sem Terra, de 1215, certo? E aqui é interessante, olha só. Quando a gente fala em artigo primeiro, a gente tem esses três princípios envolvidos, da legalidade, então tem que ter uma lei para criar crimes, certo? Essa lei tem que ser anterior, inclusive o princípio da anterioridade e da reserva legal. Somente a legislação cria crimes, né? Somente as leis criam crimes, certo? Significa alguns atos específicos, por exemplo, não podem criar crimes, certo? E aqui, nesse princípio da legalidade, eu estabeleci algumas funções estritas específicas do referido princípio. Quais são as funções estas? Estritas, então, vamos supor, quando a gente fala do princípio da legalidade, a função estrita desse princípio, somente o Poder Legislativo cria normas penais incriminadoras, ou seja, não se admite que não tenha, por conta do princípio da legalidade, que se tenha tipificações de crimes que não estejam previstos na legislação e somente o legislativo, através da União, do Congresso Nacional, pode criar crimes. E aqui eu coloquei uma coisa interessante: não se pode fazer analogia contra o réu. Importante aqui, não se pode fazer analogia, ou seja, eu não posso falar, olha, existe uma situação aqui e tal, e que ela não é crime, mas tem um crime X, e aí eu vou fazer uma analogia para tentar enquadrar. Não, isso não pode. Eu não posso fazer uma analogia para ir contrário ao réu, inclusive pelo princípio, né, do indúbio pro réu, na dúvida em favor do réu também, né? Então, eu não posso aplicar a analogia contra o réu. No direito penal não se admite isso. Entenda, analogia é diferente de interpretação analógica. E olha a pegadinha. Vai falar assim, o direito penal se admite analogia em favor do réu? Não. Interpretação analógica, admite-se. Você pode ter uma interpretação normativa legislativa analógica que seja possível ir contrário ao réu, mas a analogia por si só não. Certo? São coisas distintas e quando a gente vai usar mais para frente também essa distinção, mas fique registrado, tá? Analogia é uma coisa, interpretação analógica é outra. A interpretação analógica é quando a própria lei admite ser interpretada pelo que está nela escrito. Então, a própria lei define uma especificação para ela ser interpretada. Analogia, não. Analogia eu crio, certo? E isso não se admite em desfavor do réu, porque a lei só pode ser criada por normas penais incriminadores, certo? Então, só a interpretação analógica, que é uma interpretação que a própria lei possibilita, é viável. Analogia, não. Além disso, uma das funções fundamentais também do princípio da legalidade, que é ele tem que ser escrito, né? A norma penal e os tipos incriminadores são feitos
escritos, ou seja, tem que estar positivado. Eu não posso punir, criar um crime por conta de costume, a não ser que exista esse costume, a gente veja uma reprovação e aí eu positive ele. Ou seja, eu crio uma lei específica para esse tipo penal incriminador. Quando se cria isso, cria-se, coloca-se um artigo, acrescenta-se no Código Penal um artigo, quando você positiva aquilo lá, ou seja, positivar o que que é? É colocar no escrito, deixar específico na letra da lei. Aí sim o crime passa a vigorar. Eu não posso só punir com base no costume, certo? E a lei tem que ser certa. Então, o princípio da legalidade garante isso. Que o quê? Que a lei seja certa, ou seja, taxativa. A maioria das leis é taxativa, então todas obedecem isso. O que significa taxativa? Ela tem uma descrição exata, certo? Ela não precisa de complementação. Essa é a regra geral. 99% das leis penais são 100% taxativas. Existe sempre aquela exceção. Quais são? As leis penais em branco e os tipos penais abertos. Então vamos lá, a maioria das leis são taxativas, por conta do princípio da legalidade. Então todas as leis elas têm uma definição específica e aí ela não precisa de complementação. Existem duas exceções, quais? Tipos penais em aberto e leis penais em branco. As leis penais em branco, o que que são? São leis que eu preciso de um complemento de uma outra lei ou de um outro ato normativo. Patrick, não entendi. Me dá um exemplo. Lei de drogas. Você sabia que a lei de drogas não define o que é droga? Ela fala de punições, mas ela não define o que é droga. Por quê? Por causa que demoraria muito, as drogas são criadas de forma muito rápida hoje em dia, e demoraria muito para a gente conseguir se adequar a isso. Portanto, há uma resolução da Anvisa. A Anvisa, né, um ato normativo da Anvisa que define o que é droga. E a partir daquela portaria da Anvisa, que faz essa definição e que é alterado constantemente, aquilo é droga. Ou seja, a gente tem uma lei penal, certo, que não define o que é droga, mas tem todas as consequências se alguém comete algum crime de droga. E a gente tem uma normativa da Anvisa que define o que é droga, ou seja, é uma norma complementando outra, certo? É uma lei penal em branco. E esse tipo penal em aberto? Tipo penal em aberto é aquele que depende de um complemento do juízo. O juízo, na interpretação dele, e aí, tá vendo? A lei permite ser interpretada. Aqui que se aplica. Tipo penal aberto. Por exemplo, homicídio qualificado por emprego de veneno, por veneno, uso de fogo, tudo mais, ou outro meio insidioso. Veja, meio insidioso ele é uma questão interpretativa, vai depender da análise do caso concreto, vai precisar de uma complementação, ou seja, é um tipo penal aberto que vai precisar de uma complementação do juiz. O juiz pode considerar aquela situação no caso concreto como insidioso ou não, entendeu? Então, é um tipo penal que ele coloca várias características e fala assim, ou, e aí dá uma questão genérica, que vai depender do juiz na análise concreta, falar, aplica esse qualificador ou não, entendeu? Além disso, o princípio da legalidade garante também, como tem como fundamento, a periodicidade, não há crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, aquela coisa que a gente falou da anterioridade, né? A lei penal, então, tem que vir antes do crime. Então, decore isso, tá? O princípio da legalidade é o princípio que mais cai, certo? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, certo? Decore isso, artigo 1º do Código Penal. Segundo princípio, princípio da fragmentariedade. O direito penal somente deve tutelar os bens jurídicos mais relevantes. Patrick, e se não, e se determinados bens jurídicos que não sejam tão relevantes? Aí se tutela por outros ramos do direito. O direito penal, ele deve ser tido somente para proteger os bens jurídicos mais relevantes. Princípio da subsidiariedade, né? O direito penal é a última ratio. É uma complementação, um princípio do outro, basicamente. O que que é subsidiariedade? É o que a gente chama de soldado de reserva. Significa que o direito penal só se aplica de forma subsidiária, ou seja, isso se aplica ao final. Lembra que eu falei que se eu conseguisse, na aula passada, né? Se eu conseguisse resolver a situação, a conduta e tudo mais por outro ramo, eu deveria usar o outro ramo? O direito penal tem que cuidar dos bens jurídicos mais relevantes e ele só pode ser aplicado em última situação. Então, eu tento resolver de outras formas. Se não for possível em outras formas, no civil, no trabalho e tudo mais, eu resolvo no criminal. Então, ele é a última ratio. Então, quando a gente fala de subsidiariedade, significa que o direito penal ele é aplicado posteriormente a todos os outros. Temos que aplicar os outros, se não aplicou, aplica o direito penal. A gente vai ver como que é isso na prática. Ah, é uma coisa importante. Ele é totalmente diferente do Código Civil e do Código de Processo Civil, que é o que a gente chama de direito comum que assim, se no ramo do direito não se aplicar nada,
né, ou tiver alguma abertura e tudo mais, se aplica, né, numa análise conglobante, o direito civil e o processo civil. No direito penal, não, o direito penal é subsidiário, então não se aplica as normas dele nas outras normas, via de regra, certo? Princípio da ofensividade ou lesividade. Esse princípio é aquilo que a gente tinha até conversado também na outra aula, não há crime sem lesão ao bem jurídico tutelado, né? Não há crime sem injúria, não há crime sem uma violência ao bem jurídico tutelado. Então, se eu não exteriorizo a conduta, né? Se eu só penso, eu não sou punido. Se eu exteriorizo a conduta, eu sou punido. E aqui eu vou pedir uma especial atenção sobre o intercrimes. O que é isso? É o caminho do crime. São as fases e divisões clássicas do que constitui o início do crime. Então, a primeira situação, que é a cogitação. E aqui essa é a parte mais importante, cogitação. Eu pensar em cometer um crime. Isto é punido? Não. A cogitação, se é ato de eu pensar, não é punido. Nunca, nunca coloque isso na sua cabeça. No direito, geralmente tem sempre uma exceção. Aqui não se tem. Então, o fato de eu pensar em cometer o crime nunca vai ser punido. Inclusive por conta desse princípio, princípio da ofensividade, né? Não há crime se não houver uma lesão ao bem jurídico, né? No caso, a minha cogitação por si só não gera uma lesão. Aí, quando a gente fala em intercrime, né, o caminho do crime, tem os outros requisitos, né? O ato preparatório. O que que é o ato preparatório? Fazer o encaminhamento para começar a execução. O ato preparatório, né, preparar o local e tudo mais, como que eu vou cometer o crime e tudo mais. O ato preparatório, em regra, não é punido. Então, se eu começo a fazer planejamento e tudo mais, matar outra pessoa, via de regra, não é punido o ato preparatório. Existe exceção. Por exemplo, quando o próprio ato preparatório já configura um crime. Por exemplo, a fabricação de moeda falsa. O simples fato de eu estar comprando os apetrechos para falsificar moeda por si só já é crime, mesmo que seja só um ato preparatório. Entende? Então, o próprio ato preparatório, nesse caso aqui, já configura como crime, certo? Mas, via de regra, ato preparatório não é punido, tem exceção, mas a regra geral é que não é punido. Então, vamos lá. Cogitação nunca é punido. Ato preparatório, em regra, não é punido. Tem exceção, certo? Vai depender de alguns casos específicos. Execução é punido. É quando eu inicio a ação efetiva, né? Por exemplo, no caso do homicídio, é quando eu tento matar a pessoa. E aí a consumação, que é quando a pessoa morre, certo? Então, tem a execução e a consumação. E entre a execução e a consumação tem o quê? A tentativa, que a gente vai ter uma aula específica também só sobre a tentativa, que é muito importante. Então, o que que é execução? Disparei contra a pessoa. Consumação, ela morreu. Se ela não morreu, tentativa, tá? Em resumo, é isso. Mas a gente vai aprofundar mais sobre isso, porque a tentativa é muito importante, a gente vai discutir tentativa cruenta, incruenta, né? A gente vai dispor, né, sobre as questões que geram tentativa, quando a tentativa já é crime. Então a gente vai discutir mais para frente isso. Princípio da insignificância, esse daqui também é importante. Ó, o da legalidade, o da ofensividade e o da insignificância acho que são os mais importantes. E o princípio da significância é que ele também despenca, e também o princípio da significância é uma das teses defensivas mais utilizadas nos crimes contra o patrimônio. Vocês vão me entender. Vamos lá. Quando eu faço um conceito de crime, isso a gente vai ver com calma mais para frente, mas é importante você saber, crime, ele é definido como fato típico, ilícito e culpável. A gente vai ver com calma o que é cada um, mas você tem que pensar no seguinte: para a teoria majoritária, crime é fato típico, ilícito e culpável. Dentro do fato típico, certo? Que é um primeiro pressuposto do crime, eu tenho a conduta, o resultado, nexo causal e tipicidade. A gente vai olhar tudo isso aí depois com calma, tá? Mas só para vocês entenderem. Tá? Para a gente falar de significância. Conduta, né? Toda ação, omissão humana, voluntária e consciente dirigida a uma finalidade. Resultado. Tem crime que vai ter resultado, tem crime que não vai ter. Todo crime tem resultado jurídico, mas não tem resultado naturalístico, né? Isso causal é a junção entre a conduta e o resultado. E a tipicidade. E é isso que a gente vai verificar. O que é tipicidade? Então vamos lá. Vou analisar então um crime, certo? Crime, você tem que pensar o seguinte: crime é fato típico, ilícito e culpável. A gente vai estudar isso mais pra frente. Mas calma. Eu quero chamar a atenção para o fato típico. O fato típico tem uma conduta, um resultado, nexo causal e tipicidade. E aí a gente vai estudar a tipicidade. O que é tipicidade?
É quando aquela conduta que o agente comete está de acordo com a lei. Ou seja, a pessoa tenta matar uma pessoa, comete o artigo 121, matar alguém, encaixou. E aí, a tipicidade ela tem uma divisão. Ela tem uma divisão entre tipicidade formal e material. O que é tipicidade formal? É exatamente o que eu disse. É a adequação da conduta à definição legal. Então, a conduta do agente se adequa exatamente à definição legal. No caso, ele tentou matar alguém. Não, ele matou alguém. Então, o fato dele se adequou ao artigo 121. Então, fato típico, formal. Só que a tipicidade ela tem uma coisa que a gente chama de tipicidade material também. O que que é? Eu vou valorar essa conduta. Como que eu faço isso? Eu vou fazer essa verificação, valorando a conduta, verificar se essa conduta tem ofendeu o bem jurídico tutelado de forma grave, houve uma lesão elevada, ou se ela teve uma lesão insignificante. E se ela tiver uma lesão insignificante, aplica-se o princípio da insignificância, infração bagatela. Então, olha só que legal. A pessoa cometeu um crime, só que por conta do princípio da insignificância, ela não vai, no caso específico, ser punida. Na realidade, não vai ter cometido um crime, né? Acho melhor falar dessa forma, porque senão vai confundir vocês. Porque olha que interessante. O princípio da insignificância, ou princípio da infração bagatela, tá? Tem esses dois nomes. Significância ou bagatela. O mais comum, insignificância. Já vi cair em prova, bagatela, tá? No caso específico do princípio da significância, ele exclui a tipicidade material. Se exclui a tipicidade material, ele exclui a tipicidade como um todo, porque a tipicidade ela tem que ter tanto a formal quanto a material. Formal, adequação do fato à norma, material, essa valoração. Excluindo isso, eu excluo o primeiro pressuposto do crime, que é o fato típico, porque a tipicidade está dentro do fato típico. Excluindo o fato típico, eu excluo o crime, então não há crime. Patrick, não entendi. Te dar um exemplo. Eu fui no mercado subtrair um chinelo, uma cartela de ovo. Regra geral, eu tive uma conduta, gerou um resultado, nexo causal, tipicidade. Minha conduta, ela se adequa a alguma norma? Sim. Tive 155, furto, subtrair coisa alheia móvel. Só que a conduta, gerou uma lesão ao mercado? Gerou. Mas essa lesão, ela é expressiva? O mercado sentiu essa lesão? Não. Então, é uma lesão inexpressiva. Essa conduta minha tem uma pouca valoração? Sim. Então eu posso tentar aplicar a insignificância, porque minha conduta valorada ela não gerou, no caso específico, uma lesão considerável ao bem jurídico. E aí, nesse caso específico, se é uma tese defensiva, eu posso utilizar, inclusive já utilizei em algumas defesas em casos semelhantes a esse, aplicação do princípio da significância, excluindo a tipicidade material, e aí a pessoa que subtraiu um bem por conta do princípio da significância não cometeu crime. Olha só que legal. Por quê? Porque eu excluí. E aqui, sendo técnico, crime é fato típico, ilícito e culpável. Fato típico tem tipicidade. Tipicidade material, que é a valoração dessa conduta que a gente cometeu um crime, mas teve essa valoração. Se essa valoração for excluída, né, por conta do princípio da insignificância, exclui a tipicidade material, por consequência, eu vou excluir a tipicidade, o fato típico e o crime. Então a pessoa não cometeu crime. Mas ele subtraiu coisa alheia móvel, consubstancial, uma cartela de ovo. Subtraiu. Mas não cometeu crime por conta do princípio de significância aplicável. Anote isso daqui que é uma tese defensiva muito boa para os crimes contra a honra, certo? Aqui eu fiz só uma adequação para vocês não confundirem o princípio da bagatela com o princípio da bagatela imprópria. Tá? O que que é o princípio da bagatela imprópria? Só sob observação aqui, porque às vezes cai. Bagatela imprópria é quando eu cometo um crime, certo? Há uma questão de tipicidade material, sim, e no caso específico não se aplica a pena, porque as consequências do crime são piores do que a pena. Como assim? Aconteceu uma situação em que o agente cometeu uma conduta, certo? E acabou matando o próprio filho. As consequências disso
né, são piores do que a própria pena. Então, por conta do princípio da bagatela imprópria, o agente comete crime, mas ele não é punido, por causa que a pena é maior que as coisas do crime, tá? Dependendo do caso. Certo? A gente vai conversar também essa parte aqui um pouco mais pra frente, quando vocês estiverem mais maduros com relação a isso, tá? Mas o que eu quero que vocês lembrem e decorem é sobre o princípio da insignificância, exclusão da tipicidade material, tá? Então, voltando, significância, o que é excluir a tipicidade material? Certo? O que é tipicidade material? É a valorização da conduta que o agente cometeu, certo? Se ela for inexpressiva, uma pouca lesão, aplique-se significância, o agente não comete crime porque eu excluo o fato típico, porque eu excluo a tipicidade. Legal isso, né? E aqui, o STF, ele criou, para ficar fácil a aplicação da princípio de significância, alguns vetores. Então, como que eu faço para descobrir se aplica significância ou não, se exclui a tipicidade material, que é essa valoração de conduta? Se eu tiver esses quatro vetores. Quais? Ofensividade mínima de conduta, então pouca ofensividade de conduta, uma lesão inexpressiva, pouca reprovação social e ausência de periculosidade social. Todas as situações conjuntadas, todos os vetores do STF aplicados, você consegue, no caso específico, retirar o crime por conta do princípio da insignificância. Aí vem algumas discussões que eu coloquei aqui porque eu acho interessante. Se a pessoa é reincidente, Patrick, ela subtrai aquilo como meio de vida, com habitualidade. Nesse caso específico, afasta a insignificância. Como assim? Mesmo exemplo, peguei a cartela de ovo, certo? Fui lá no mercado, peguei a cartela de ovo, fui demitir tal, o advogado alegou insignificância, o juiz concedeu a insignificância e fui absolvido. De repente eu vou lá e faço isso. Começo todo dia, aí todo dia, em condutas reiteradas, pegar, né, subtrair uma cartela de ovo. E aí? Então eu sou reincidente agora e eu tô fazendo isso como meu meio de vida. Certo? Tô fazendo isso toda hora, todo dia e tal. Aí, nesse caso, posso aplicar insignificância para todos esses casos? Não, porque se eu, a partir do negócio, uso como meio de vida aquilo para ganhar meu dinheiro, específico para ganhar minha vida, quando a gente coloca meio de vida, essa conduta reiterada, habitual, aí afasta o princípio da insignificância. Mesmo que isoladamente seja só uma cartela, você está fazendo isso várias vezes. E quando você faz isso várias vezes, afasta a insignificância. Segunda situação. Pessoa reincidente, mas é um caso isolado. Então, a pessoa cometeu um crime e comete o mesmo crime de novo. Só que é em caso isolado, tá? Se é um caso isolado, não é reiterado, habitual, não afasta a significância, é possível aplicar. Outra coisa importante, então, é que crimes funcionais, crimes cometidos por funcionário público contra a administração pública, né? Os crimes de peculato, né? Excesso de, enfim, né? Outros os crimes específicos previstos lá, uma das partes mais importantes do direito penal, né, os crimes funcionais. Aplica-se a insignificância? Não aplica. Por quê? Súmula do STJ, súmula 599. Não se aplica aos crimes funcionais o princípio da insignificância. STF, via de regra, concordava, porém teve casos específicos em que o STF falou que, desde que comprovados esses vetores, se aplica a insignificância. E aí, Patrick, numa prova que eu falo, se for com base no STJ, não se aplica. Se for com base no STF e for discursiva, por exemplo, você fala assim, olha, em regra não se aplica, existem algumas exceções que, desde cumpridos os vetores, irá ser aplicado. Tudo bem? Não imagino colocando isso em questões objetivas, tá, do STF, porque o posicionamento do STF, muito embora seja para que não se aplique, ele em casos específicos aplicou, né, falando que com base nos vetores é aplicável também. Então, né, vai ser, se for uma questão sua prova, vai ser discursiva, ele não vai ser objetivo, né, de fazer xizinho. Crime de moeda falsa, não se aplica. Por que que não se aplica? Porque o vilão é a coletividade. Isso aqui não fere um indivíduo, mas fere todo o país, quando alguém falsifica a moeda. Crimes ambientais, vai depender do caso concreto se aplica significância ou não, né? Cortar, às vezes, um galho, coisas assim, que são em desconformidade e tudo mais, né? Que configuraria em tese de crime, pode ser aplicado, às vezes, o princípio de significância, mas vai depender do caso concreto. No roubo não se aplica, porque não se aplica a insignificância em crimes que têm violência nem grave ameaça. Crimes tributários, Patrick, sonegação de imposto, coisas assim e tal. Aplica a insignificância? Dependendo do caso, sim, aplica. Certo? Então, leia, verifique, reitere, retome o princípio de significância, porque ele é muito importante.
Princípio da culpabilidade. O juízo de reprovação que recai sobre o agente é um pressuposto da aplicação da pena. Teoria tripartite. Lembra que eu falei lá para trás? O que é crime? Crime é fato típico, ilícito e culpável. Então, a culpabilidade é o juízo de reprovação que recai sobre o agente e que a gente vai verificar mais para frente, tá? Como se aplica a culpabilidade, que não se aplica ao menor, tá? A gente vai chegar lá. Princípio da exclusividade de proteção ao bem jurídico. Só o direito penal tem legitimidade para proteger os bens jurídicos mais relevantes e aplicar sanções penais a isso. Princípio da materialização do fato. O direito penal pune o fato e não o agente, certo? Não se aplica o direito penal do autor por enquanto, né, no direito brasileiro. Então, eu vou punir o agente que cometeu um fato, eu não vou punir o agente pelo que ele é. Ah, Patrick, mas ele é o líder do morro de não sei o quê, por conta de ser líder da facção e tal, ele tem que ser punido com a pena mais alta. Não, eu vou punir os crimes que ele cometeu, tráfico de drogas, formação de quadrilha, coisas nesse sentido. Eu não vou punir a figura dele, que ele representa. Eu tenho que punir os crimes que ele cometeu. Então é o fato, não o agente, certo? No direito penal. Princípio da pessoalidade ou intranscendência da pena. A pena não passa da pessoa do condenado. A pena só pune o autor. O que isso significa? Significa, vamos supor, eu cometi um crime. Meu pai gosta muito de mim. Ele fala assim, não, eu assumo a pena. Pode isso? Não, não pode. O princípio da pessoalidade garante que a pessoa que vai ser punida é a pessoa que cometeu o fato delitivo. Eu não posso, por exemplo, cumprir pena em nome de um terceiro. E detalhe, a pena de prisão, vamos supor que, no caso específico, eu cometi um crime, eu faleci. Minha família pode ser punida, meu pai pode ser preso? Não. Efeitos penais não geram. Efeitos extrapenais, sim. Aí pode passar da pessoa. Os efeitos extrapenais. Os penais não. Então eu não posso passar a pena para os meus pais, por exemplo. Mas exemplo que eu dei, que eu morri. Beleza, não teve, eu não posso prender os pais. Mas se eu ganhei algum dinheiro com essa conta delitiva e esse valor que foi colocado para título da herança, ele pode ser expropriado, tomado e tudo mais? Sim, pode. Certo? Inclusive, mesma situação, indenização à vítima. A indenização à vítima, mas o agente que cometeu o crime morreu. Eu posso ir atrás da herança? Sim, certo? Porque eu não posso ir, né, nesse caso, de efeito penal, atingir o patrimônio da pessoa particular, dos pais, por exemplo, mas eu posso atingir o patrimônio da herança que a pessoa que falecida deixou. Até o seu limite, então não vai poder passar do limite da herança. Princípio da humanidade, a pena deve respeitar a dignidade da pessoa humana. Não pode ter penas cruéis, de caráter perpétuo, trabalho forçado, certo? Eu tenho que respeitar a dignidade da pessoa humana. Princípio da adequação social, isso aqui também é importante. Condutas socialmente aceitas e adequadas não podem ser consideradas crimes, né? Não podem ser consideradas típicas. Como assim para ter condutas adequadas? Você já pensou o porquê que na luta, evento de UFC e tudo mais, quando eu bato em alguém na luta no UFC, não é crime? Porque, via de regra, eu tô cometendo um crime de lesão corporal, artigo 129, certo? Eu tô batendo em alguém, causando lesão corporal. Por que que não é crime? Princípio da adequação social, certo? Cláusula extrapenal de exclusão da licitude, certo? Não, cláusula, perdão, cláusula supralegal de exclusão da ilicitude, nesse caso específico, né, por conta de ser uma conta socialmente adequada, não há crime, né? Então, por isso que a lesão no esporte não é crime em regra, tá? Por que que eu falo em regra? Por exemplo, eu joguei jogador de futebol e tudo mais, acontece uma provada mais dura e tal, mesmo que a pessoa se machuque e tudo mais, princípio da adequação social não é crime, a não ser que a parte queira ocasionar algum tipo de lesão que cause alguma obstrução grave na pessoa que não esteja de acordo com as normas do esporte. E aí pode ser considerado crime e ser punido pelo Código Penal. Porque aí vai além do princípio da adequação social. Princípio da proporcionalidade e razoabilidade, as penas devem ser proporcionais ao mal do crime. Certo? Fechamos essa parte principiológica. Releia, veja, analise, porque é muito importante. Especialmente o princípio da legalidade,
princípio da ofensividade e princípio da insignificância. Fontes do direito penal. Passando agora dos princípios, vamos para as fontes. O que é a fonte do direito penal? Quando eu falo em fontes, você pensa no quê? É da onde o direito surge, certo? A fonte do rio é da onde vem o rio. Então, o direito penal ele tem as fontes. Da onde vem o direito penal? O que que cria direito penal? A gente já viu um pouco isso, né? Legalidade, trava legal, vem da lei, vem do Congresso Nacional, somente o legislador, né, em âmbito federal pode criar crimes. E aí a gente tem as fontes. Quais são as fontes do direito penal? E aqui a gente pode fazer a classificação. Temos as fontes imediatas, e essas imediatas, por sua vez, podem se dividir em fontes materiais ou formais, e temos as fontes mediatas, aquelas que são posteriores. Então, de fontes imediatas, eu tenho as fontes materiais, certo? Que é quem faz efetivamente o direito penal, segundo o artigo 22, parágrafo inciso primeiro da Constituição Federal. Quem tem competência é o Poder Legislativo da União, através do Congresso Nacional, por meio de leis complementares e leis ordinárias. O princípio da legalidade está aqui, ó. As leis criam crimes. Leis ordinárias e leis complementares. Portarias, decretos não criam, certo? Crimes. Somente leis ordinárias e leis complementares. Congresso Nacional, certo? O direito penal, ele é abrangido pela fonte formal, que é o Congresso, né? No caso específico que é quem cria as leis por meio de lei ordinária e lei complementar que se cria os crimes. Fontes formais. Então, fonte material, que cria os crimes da lei. Fontes formais, a lei, em sentido genérico. Então, outras leis podem ter uma criação, né, derivada específica sobre o direito penal. E fontes mediatas. O que que são fontes mediatas? Então, a gente vê as imediatas, aquelas que efetivamente criam. E as fontes mediatas são outras disposições que criam, né, disposições sobre o direito penal. Que aí a gente tem a doutrina, que é a interpretação dos estudiosos, dos juristas sobre o direito, a jurisprudência, que são os posicionamentos reiterados dos tribunais em determinado sentido, atos administrativos, princípios de direitos e costumes, que são fontes mediatas do direito penal. Então, costume não cria crime, só a lei cria crime, mas o costume pode ser uma fonte imediata do direito penal, ou seja, uma fonte que fala que vai gerar, por exemplo, a necessidade de criar-se uma lei, né? A partir esse costume de uma sociedade pode chegar a um ponto que tem que ser determinada conduta criminalizada e aí se cria uma lei. E por aí vai. Certas jurisprudências também podem criar posteriormente, né, dar ensejo a discussões no Congresso, que aí vão virar leis, certo? Então, fonte de direito penal é onde o direito penal vem, né? Fontes materiais, formais e fontes imediatas, certo? Ficaram com alguma dúvida, qualquer coisa, questão, comenta aqui. Eu sei que é um pouco difícil, porque as pessoas às vezes acreditam que, né, não tem é o primeiro contato e tudo mais. Se tiver qualquer dúvida, me manda, tá certo? Fechamos aqui a aula de hoje sobre os princípios, dê uma lida, releitura, né, reveja o vídeo sobre princípios e também sobre fontes do direito penal. Bom dia a todos e até a próxima aula.